E aí, galera do Colégio Santo Expedito, aqui quem fala é o professor João Oliveira. Então, vocês não estão acostumados, né, a estar me vendo por aqui. Eu já dei algumas aulas para vocês em alguns períodos específicos. E hoje eu fiquei aqui responsável por estar falando para vocês um pouco sobre viroses, né? Não se preocupem que na próxima videoaula aí o professor André vai estar aparecendo novamente. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas de vírus para vocês, das viroses, porque não sei se vocês já observaram hoje, o Enem, aí o INEP divulgou as datas aí preliminares até o momento, né? Mas creio que essas datas vão permanecer, então já é um motivo a mais para vocês estarem estudando. Então, por que eu vou falar disso hoje para vocês? Porque pode aparecer, tá? Tá muito cotado aí, tem uma probabilidade muito grande disso aparecer na avaliação de vocês, de viroses. Eu não sei se o coronavírus, mas eles podem abordar com certeza sobre viroses e outros aspectos dos vírus, né? A questão de imunização, vacina, de soro em relação ao vírus e entre outras questões. Então, vou começar comentando aqui com vocês sobre a estrutura, né? Sobre como é que é esse ser. Então, de todos esses seres que a gente estuda aí dentro da microbiologia, o vírus, sem sombra de dúvidas, é o de estrutura menor, de um tamanho menor, em relação a bactérias, aos protistas e aos fungos. Então, dentro da microbiologia, os vírus são os de menor estrutura. Agora, em termos de parasitoses, como a gente diz, né? Ele é com certeza um dos mais perigosos. Apesar dele ser menor, o grau de infecção dele é muito maior, até porque ele contém seu próprio material genético, pode ser DNA ou RNA, e aí vai variando. Então, em termos de estrutura, ele tem essa estrutura um pouco menor em relação a outros micróbios, entre outros seres, mas ele pode variar em questão da sua infecção, por conta do seu próprio material genético, que isso pode variar de vírus para vírus. Então, beleza, gente. Então, em relação à estrutura, aí vai variando muito, como eu falei. O que é o principal em relação a qualquer ser vivo é o seu material genético. Então, para o vírus não seria diferente. Então, quando ele vai infectar um animal ou o próprio ser humano, ele vai diretamente nessa célula do hospedeiro passar o material genético dele para o indivíduo. Então, é assim que ele vai. Uma outra coisa que é fundamental e que vocês têm que entender, que sempre aparece aí nas provas, é o fato de eles fazerem ter uma alta taxa de mutação. Então, a maioria dos vírus a gente continua pegando porque eles conseguem ter um poder de mutação muito alto. Então, como é o exemplo da influenza A, que é a gripe. Então, a influenza, a gente nunca deixa de ter gripe porque o vírus a todo ano sofre uma mutação. E aí, quando ele entra no nosso corpo, ele já não é o mesmo vírus e as nossas células de combate, os nossos anticorpos já não conseguem combatê-lo. E aí a gente acaba sendo infectado. Mas eu quero destacar aqui, principalmente o coronavírus, né? Que está aí muito, muito evidente. Então nós vamos comentar algumas coisas para vocês, mostrar algumas figuras de termos de estrutura, que a maioria dos vírus também apresenta essas estruturas que eu vou mostrar aí que o coronavírus tem, que alguns vírus têm envelopes, os vírus têm capsídeo, os vírus têm o seu material genético, os vírus têm a sua glicoproteína, a sua membrana protetora, e aí para o coronavírus não seria diferente, tá? Então eu vou mostrando aqui as figuras, o destaque que eu quero falar para vocês, e aí lá no canal do Santos Expedito vocês vão tirando todas as dúvidas, tá? Então espero que gostem aí, então vamos lá. Então, galera, ó, como vocês estão observando aí na ilustração, vocês estão vendo bem aí como é a estrutura do coronavírus. Então, eu quero destacar bem aqui 3 estruturas importantes, que é justamente para a infecção no hospedeiro, que são as proteínas do capsídeo, as glicoproteínas da membrana e essas proteínas spike. E claro, também eu posso destacar o RNA, porque é ele que vai ser repassado para as células, para as nossas células, e aí, consequentemente, as nossas células vão começar a produzir novos vírus através disso. Então, primeiro falar das proteínas do capsídeo. Gente,
Quando o vírus ele entra em contato com o nosso corpo, ele vai direto nas minhas células. Então, o que que ele faz? Ele se prende às minhas células e então ele estimula as minhas células a produzir novos vírus. Em vez de eu produzir células saudáveis, eu vou produzir vírus. Então, o nosso corpo vira, entre aspas, uma fábrica de produção de vírus. E aí, o que que acontece? O RNA, tá? Ele vai entrar em contato. Então, o que que vai acontecer com o coronavírus? Ele entra no nosso corpo. Entrou no nosso corpo, tá? Ele vai se ligar através dessa proteína spike. Então, ele vai se ligar com o receptor da minha célula, e aí ele se ligou com a minha célula, o vírus passa o RNA dele para a minha célula. Em vez de minha célula produzir o material genético dela próprio, eu vou começar a produzir a do vírus. Por isso que esses indivíduos são muito, a gente pode assim dizer, que eles são muito persistentes, tá? Eles têm manifestações muito importantes e que, queiram ou não, acabam infectando os indivíduos. E aí, novamente, ele vai pegar o material genético, então através dessa proteína ele vai se ligar no receptor humano, principalmente no receptor AC2 que a gente tem lá no sistema respiratório, e aí ele passa o seu material genético, que no caso é o RNA. E aí, o que minha célula normalmente vai começar a fazer? Começar a produzir novos vírus, uma fábrica de vírus. Então, estimula essa nova produção. Aí entra essas proteínas do capsídeo que eu estou falando. Para que o RNA seja produzido novamente, para que o vírus possa se perpetuar, para eu produzir mais vírus, eu tenho que estimular a síntese de proteínas. Então, eu vou estimular essa síntese desses capsídeos. Então, as minhas células começam a produzir proteínas do capsídeo. Então, quanto mais proteínas do capsídeo eu produzo, maior a chance de outros vírus serem reproduzidos, serem formados. Eu chamo isso de replicação viral. Então, todos os vírus, quando eles se espalham pelo meu corpo, eles se reproduzem dentro do meu organismo, é por uma replicação. E aí, essa replicação acontece dessa forma que eu estou explicando. Primeiramente, a gente entra em contato com o vírus, ele entra no nosso corpo, ele procura uma parte do corpo específica para se reproduzir. Ele se liga com as minhas células, e lá nas minhas células ele começa a estimular as minhas células a produzirem o material do vírus. Aí, ou seja, se eu tenho o material genético de um vírus produzido pela minha célula, eu não vou produzir células normais, eu vou produzir células virulentas. Então, eu estimulo meu corpo a produzir vírus. Essa é a grande vantagem aí do Covid-19. Qual é o grande problema? Que a galera até fala em relação aos idosos e fala em relação às pessoas que já são, tá, um grau aí de risco maior, que já tem algumas doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. É porque qualquer coronavírus, gente, seja qualquer um deles, não só o Covid-19, mas o primeiro coronavírus que apareceu, que foi o SARS em 2003 e o MERS em 2012, todos, sem exceção, são restritos ao ataque ao sistema respiratório humano. Então, toda vez que um vírus dessa família corona entra em contato com a nossa célula, ela vai entrar, tá, em contato com o meu sistema respiratório. Então, as doenças, as manifestações, os sintomas que eu vou obter, todos eles estão restritos ao sistema respiratório. Por isso que as pessoas, tá, ficam com insuficiência respiratória, ficam com dificuldade de respirar. E quando está muito avançada a doença, as pessoas tendem a ter que usar respiradores. E aí essa que é o grande quê da questão, porque muitos países aí estão com falta dessa estrutura, desse acessório. E aí acaba que a problemática tende a aumentar. Então, a grande questão é, João, dessas doenças aí por vírus, o que é sempre importante, óbvio que é a prevenção. Então, vocês estão acompanhando aí nos noticiários, aí na mídia, nas redes sociais, que eles estão recomendando aí a quarentena. Isso é fundamental, porque como é um vírus que tem um poder de transmissão muito maior do que outros que a gente já viu aí na nossa sociedade, e graças a Deus só não tem um poder de mortalidade tão alta, a gente tem que agradecer muito, a gente tem que ter o cuidado a mais, porque apesar da mortalidade, a taxa de mortalidade ser baixa, a taxa de transmissão em compensação já é mais alta. Então a prevenção é fundamental, até o ponto de que os médicos, todos os cientistas aí possam encontrar
uma cura para essa doença, uma vacina. Ou eles estão também testando algumas medicações aí, como a hidroxicloroquina, para ver a efetiva cura da doença. Mas aí, claro, são testes e a gente precisa ainda aprofundar um pouco mais esses estudos. Ó, aqui vocês vão estar observando também um gráfico em comparação aqui das outras doenças que foram da família coronavírus, né, o SARS, em relação à transmissão, a comparação entre a transmissão e a mortalidade. Então, é nítido. Então, vocês aí que vão fazer prova, tem que já ficar atento, porque geralmente em questões assim de micro-organismos, eles cobram muitos em gráficos, comparações de gráficos entre outros vírus e os vírus mais atuais. Então, é assim que pode aparecer numa possível prova. Então, o que acontece? Vocês estão vendo bem aqui, tá? A questão, a comparação entre o SARS, que foi o primeiro coronavírus a ter contato com o ser humano, que teve um grau de transmissão e de mortalidade muito alta. Lembrando que o primeiro coronavírus que a gente tem registro aí na história apareceu na década de 60, mas não teve tanto perigo. Aí veio o SARS depois, e o MERS, e agora o Covid-19. Agora, o SARS, como a gente está vendo aí no gráfico, ele não tinha o poder de transmissão que o Covid-19 tinha. Então dá para observar bem aí, ó, que lá no 18º dia, quando a doença começou a manifestar os seus primeiros sintomas aí nas pessoas, houve um aumento brusco em relação ao do coronavírus do novo Covid-19 em relação ao SARS. 1.804 casos no 18º dia e 4.535 casos do coronavírus, do Covid-19, só no 18º dia. Desse 18º dia até os dias mais atuais, a gente viu que já aumentou muito. Então, se a gente for fazer uma comparação do SARS na época, lá em 2003, tá? Não, é praticamente incomparável, gente, em relação à transmissão. Agora, se vocês olharem no gráfico de baixo, tá? O SARS já teve um poder de uma taxa de mortalidade muito maior. Óbvio que para esses dias agora, para mais atualmente falando, ao decorrer do que a doença foi se espalhando, as mortalidades começaram. Mas, João, por que até um certo tempo era um padrão e depois foi mudando? Por conta da prevenção, gente. Muitos países, por exemplo, como a Itália, demoraram para fazer a prevenção efetiva, lá de acionar a quarentena um pouco maior para a população em geral, e aí a gente teve todos esses problemas. Então, de novo, apesar da taxa de transmissão ser muito alta do coronavírus em relação a outros, a taxa de mortalidade já não é tão alta. Mesmo assim, a gente tem que ter o certo cuidado em relação a esse tipo de virose. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui também é a questão do período de incubação, que é até importante ressaltar, porque a maioria das pessoas que tem o Covid-19, em sua maioria, são assintomáticas. Então, se você tem um contato direto, você não vai perceber que essa pessoa está com a doença, está com a virose. E aí entra aquela questão: como é que eu posso lidar com isso? Você tem que saber mais ou menos o período de incubação. Óbvio que isso vai depender da imunidade, do sistema imunológico, vai depender da idade e entre outros fatores. Se você já é do fator de risco, tudo isso conta na hora do período de incubação. Mas vamos supor que você tem a saúde plena, normal, e você entra em contato, você tem o Covid-19. Em média, os sintomas começam a aparecer entre 2 a 14 dias. Então, geralmente no 14º dia você começa a ter os sintomas. Eu vou mostrar aí em uma outra ilustração quais são esses sintomas mais aparentes. E aí, esse período de incubação pode ir aumentando aí, variando, né? Do 14º dia até o 24º dia. Isso vai depender, como eu falei, de indivíduo para indivíduo, de imunidade para imunidade. Aí, se vocês olharem na tabela os outros, vai variando. Então, o SARS de 2 a 7 dias, o MERS de 5 dias, a gripe suína, que é o H1N1, entre 1 a 4 dias, e a gripe sazonal, que é o influenza A, em média de 2 dias. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, o que está sendo falado aí no Brasil, a grande preocupação do Ministério da Saúde e também da OMS é o fato de que
quando o surto do Covid-19 começar a aparecer de fato aqui no nosso país, também vai aparecer junto com outras viroses, que pode aumentar também o surto de influenza A, que isso é normal nesse período do ano, e também o surto de dengue. E aí fica aquela preocupação, né? De como que o Ministério da Saúde vai conseguir lidar com isso, com esse período de incubação, até porque vocês observam que a maioria das pessoas não estão obedecendo de fato a quarentena, e aí corre o risco, né? Do coronavírus, corre o risco do aumento da influenza, corre o risco do aumento também da dengue. Aí isso pode se tornar preocupante. Gente, ó, aqui tá uma ilustração que eu peguei bem aqui do nosso amigo, de um grande cara que eu gosto na biologia, que é o Kennedy. Vocês olham aí, ele tem um canal no YouTube, Kennedy Ramos, ele tem lá o Instagram, Bioexplica. Aí eu peguei essa ilustração lá do Kennedy. Agora, o que acontece? Aqui é mais ou menos como funciona a questão da interação do vírus com a nossa célula. Então, o que acontece? Antes de eu falar isso, eu quero destacar para vocês a questão da reprodução desses indivíduos, como eu até disse lá no início, que é a replicação. Então, todo vírus sempre vai fazer isso. Vai entrar na nossa célula, vai começar a reproduzir e vai interagir com as minhas células. Então, como é que esse coronavírus consegue interagir com a minha célula? Então, de novo, destacando, os coronavírus, todos eles estão restritos a atacar o meu sistema respiratório. Então, ó, eu falei para vocês que aquela coroa, que a gente chama de proteína spike, vai se ligar com o receptor da minha célula humana que está lá no meu sistema respiratório, que é o receptor ACE2. Beleza. Entrou em contato, ó, que a setinha aqui está apontando, conseguiu ter esse contato, aí o que ele vai fazer? Essa proteína spike se liga aqui ao receptor ACE2 e aí passa o que é importante. O que ele passa, João? O capsídeo, que é a proteína, junto com o RNA. Então, o que a gente mostra bem aqui, ó, o núcleo capsídeo, é isso que vai ser passado para a minha célula, o RNA junto com a proteína. O RNA para quê? Para estimular as minhas células a produzirem o próprio RNA também viral e as proteínas do capsídeo para aumentar a síntese proteica. E aumentando a síntese de proteínas, as minhas células começam a produzir não proteínas normais, mas proteínas do vírus, proteínas do capsídeo, e aí os vírus começam a se replicar, começam a se reproduzir dentro lá da minha célula, e aí ela vai se espalhando dentro do meu sistema respiratório. Aí imagine a seguinte situação: começa a aumentar tanto, gente, esses vírus, que eles começam a migrar para o meu sistema respiratório, aí vai dando um grau de infecção maior. Então, quando esses vírus começam a se replicar lá no sistema respiratório, começam a criar um líquido lá nos alvéolos pulmonares. E aí começa os primeiros os sintomas iniciais da pneumonia. E aí vai aumentando. Aí chega ao ponto da síndrome respiratória aguda grave, que aí você já precisa do respirador para poder sobreviver. Então, quando começa a replicação viral, tá? E aumenta demais esses vírus, eles migrando lá para o sistema respiratório, os alvéolos pulmonares já não trabalham como antes, então você sente a insuficiência respiratória. E aí esse que é o grande problema, que a maioria das pessoas morrem desse jeito. Tranquilo? Aí também vem muito do que a gente fala em relação à higiene, que está sendo falado aí na mídia para vocês, em relação a tudo aí que a gente tem falado, que a mídia tem feito e que os médicos têm recomendado em relação à higiene pessoal. E aí, João, como é que, por exemplo, o sabão ou o álcool em gel 70% conseguem combater esse vírus? Então, bora lá. Estão vendo aqui na ilustração que, se a gente for pegar bioquimicamente falando, o sabão ele tem uma consistência, tá? uma estrutura anfifílica ou anfipática, ou seja, o sabão ou o detergente ele pode ser polar e apolar ao mesmo tempo. Esse que é o grande pulo do gato aí para o combate ao vírus. Por quê? Porque se você juntar a água quando você lava a mão e começa a também usar o sabão ou o detergente, você vai estar quebrando esse envelope viral e aí você deixa o vírus mais vulnerável e aí, consequentemente, ele vai sendo tirado aí da sua mão ou de qualquer outro lugar que ele esteja presente. Então, tá bem aqui, eu estou mostrando.
sabão ou detergente, consistência polar ou apolar. E aí, junto com a água, eu vou mudando eu vou tentando deixar o vírus mais vulnerável. Então, vocês estão vendo bem aqui o envelope viral. E aí, quando eu pego a água e misturo com o sabão ou detergente, eu vou deixar isso vulnerável. Agora, por que é importante eu lavar especificamente com sabão ou detergente? Porque pensa comigo. Se o envelope do vírus é de glicoproteína, ou seja, tem proteína e também tem gordura, o que é a água, como a água sendo polar e entrando em contato com esse envelope viral, não vai conseguir, em sua totalidade, deixar esse envelope mais vulnerável. Porque se a água é polar e o envelope é apolar, não tem essa afinidade, então não vai ter eficiência total. Então, o que a gente faz? Começa, tá, a usar a água. Primeiro, pega a mão, joga um pouquinho de água. E aí você já vai tirando esses vírus, já tá tirando um pouquinho esses vírus da sua mão. E aí, para você eliminar de vez, você entra com sabão ou detergente. Porque o sabão e o detergente, por ter a mesma consistência, eles conseguem penetrar em sua totalidade no envelope viral. Então, vocês estão vendo que o sabão bem aqui, ó, entra em contato junto com o envelope. Então, fica uma camada de envelope viral mais a camada do sabão. João, por que isso é possível? Porque a camada do sabão ou do detergente também tem a mesma estrutura que a glicoproteína, sendo polar e apolar ao mesmo tempo. Glicoproteína é gordura e proteína e aminoácidos. E o sabão e detergente também tem a mesma estrutura bioquímica de ser polar e apolar. E aí entra nesse grau de afinidade junto com o envelope viral. Só que aí o sabão, em vez de se aderir ao envelope também, faz desintegrar esse envelope, deixando mais vulnerável. E aí o que acontece? Se eu deixo o envelope vulnerável, eu posso atacar justamente o que ele precisa para se replicar, que é a proteína e o seu RNA. Uma outra questão também de higiene é a questão do álcool 70. João, por que ele é o mais recomendado em relação aos outros, o 46%, o álcool 30%? Por quê? Porque o álcool 70 ele não evapora tão rápido quanto os outros. Então ele permanece mais tempo lá no combate do vírus. Então, João, por que o álcool 70 é tão importante? Porque ele vai desnaturar, ele vai fazer com que as proteínas do vírus percam a sua forma. E ela perdendo a sua forma, o vírus não replica, o vírus não reproduz. Então, eu passei o álcool lá em gel, o álcool 70, eu vou pegar essas proteínas, que são as mais importantes para o vírus se aderir ao meu corpo e, consequentemente, conseguir replicar, e aí eu vou bater no ponto principal para ele não ter essa continuidade, que é essa desnaturação, tá? Agora, só para finalizar aqui a nossa aula, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês em relação ao que está sendo falado aí nesses últimos tempos. E principalmente destacar que a prevenção, acima de tudo, é fundamental, porque ainda não se tem remédios ou não tem uma vacina específica, ainda estão estudando. E aí entra no que eu disse lá no início da vacina e do soro, que são processos imunobiológicos para a gente se prevenir de qualquer tipo de virose. Lembrando que vacina e soro tem uma diferença, tá, gente? Então, vacina é uma imunização a longo prazo. Você vai criar anticorpos primeiro. Então, é uma coisa mais preventiva. Enquanto o soro é um pouco mais curativo, como a gente diz. Eu vou usar o soro de forma imediata porque eu não tenho anticorpos específicos para combater tal coisa. Por exemplo, picada de cobra. Você vai utilizar soro em vez de vacina. Nós não temos anticorpos específicos para combater uma picada de cobra. Agora, quando você fala de um vírus, H1N1, influenza, ebola, você, por exemplo, usa a vacina porque você vai começar a criar anticorpos a longo prazo para que quando o vírus entre em contato com o seu corpo de novo, você já tenha um anticorpo específico para combater. Tá? Então, essa é a diferença. Então, eles estão tentando utilizar como uma prevenção alternativa, como eles fizeram lá na gripe espanhola, de pegar pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, se curaram, então eles pegam os anticorpos dessas pessoas que foram curadas de coronavírus e eles colocam em pessoas
que estão com coronavírus, só que de forma bem agressiva, com sintomas bem agressivos. E aí eles estão fazendo esses testes. Aí, João, isso entra como soro ou vacina? Já é soro. Porque pensa comigo, se eu já fui infectado e eu me curei, significa que eu já tenho anticorpos prontos. Já tenho um anticorpo pronto. Eu vou pegar aquele anticorpo pronto e jogar numa pessoa que não tem. E aí, a longo prazo, eu estou colocando um anticorpo pronto para uma doença, tá? Que eu ainda não tinha contato, que eu não tinha anticorpos para combater. Então entra como soro. Então eles utilizam o plasma sanguíneo com todas as células de defesa das pessoas que se curaram do coronavírus e eles estão injetando em pessoas que não têm, que têm o coronavírus, só que com sintoma um pouco mais agressivo, tá? E aí, para finalizar, mostrar que esse comportamento aqui, esse gráfico em relação ao aumento aí dos casos. Então, galera, é inevitável que esses casos aumentem aqui. Então, vocês já estão vendo aí nesses últimos dias que já aumentou bastante. Agora, o que é importante ressaltar? Que na hora que começar a aumentar, eu tenho medidas de prevenção importantes para que o sistema de saúde não fique muito aglomerado. Então, com as medidas de proteção ou medidas de prevenção, você evita que o atendimento não seja gradual e ele seja para o maior número de pessoas. Então, eu estou evitando que essas pessoas entrem em contato, vão para o hospital à toa e, consequentemente, possam infectar outras pessoas. Então, beleza, os casos vão chegar aqui, mas se esses casos chegarem e eu tiver medidas de prevenção com as pessoas idosas, com as pessoas que já têm algum tipo de enfermidade e até outros indivíduos, eu respeitando a quarentena, eu vou ter leitos para mais pessoas que tenham o coronavírus e eu vou, consequentemente, atender um número maior de pessoas nos hospitais. Agora, por outro lado, se eu não obedecer às medidas de prevenção, os casos vão aumentar. E qual seria a consequência? O sistema de saúde vai ficar impossibilitado de atender todo mundo. Por quê? Porque os hospitais vão estar superlotados e a possibilidade de transmissão da doença vai ser muito maior. Então, só para resumir, os casos aumentam. Mas aí eu tenho dois lados. Com os casos aparecendo, eu posso continuar com as medidas de proteção e aí vai dar para atender todo mundo. Se os casos chegarem e a galera começar a sair da quarentena, começar a fazer certo tipo de coisa, saindo das recomendações da OMS, a consequência vai ser o caos no sistema de saúde. Então tá aqui todos esses gráficos para vocês analisarem. Então, gente, eu agradeço demais a presença de todos. Qualquer dúvida, vocês entram lá no canal do curso, da escola, tiram todas as dúvidas aí possíveis que vocês tenham e a gente, na medida do possível, vai estar tirando tudo isso, tá bom? Grande abraço e bons estudos para todos.